Boa noite para quem já está entrando na nossa live. Vamos aguardar a nossa querida convidada, Isadora, que vocês já conhecem com certeza. Você vai dar mais um pouquinho. Opa! Olá, Ah, que bom! Bom te boa ver! noite, Boa boa noite, Isadora. noite, boa noite, professor Boa Erasmo. noite. Tudo bem com... Obrigada pela compreensão para começarmos às 19h30. Sem problema. Eu sei que a vida de Chegando por quem aqui. trabalha em consultório é complicada, viu? É, maior É, correria, né? E os ajustes já de horário. Já trabalhei mais. Hoje eu trabalho muito menos, mas na época que eu trabalhava bastante era uma loucura. Gente que ligava do nada pedindo horário especial, né? E a vida vai ficando Exatamente. meio bagunçada. Mas olha, Isadora, um prazer receber você, estarmos todos juntos aqui para discutir um tema que nos atinge de cheio, né? Então eu Uhum. vou começar aquilo que a gente chama de contextualizar, né? Eu acho que boa parte das pessoas que já estão aqui conosco na live deve, aliás, eu não diria boa parte, todo mundo está ouvindo a expressão inteligência artificial o tempo todo, Sim. né? Você entra num site, está lá, agora nós temos uma inteligência artificial que faz você editar vídeos com mais rapidez. Hoje eu fiquei assim, de boca aberta, né? Quer dizer, uma inteligência artificial que você passa instruções como se fosse um roteiro e ela produz o vídeo inteiro, né? Com direito à Nossa, trilha sonora e tudo, né? Então, imagina. já pensou? Então, a inteligência artificial é alguma coisa que está fazendo parte de todos nós, embora as pessoas ainda não estejam entendendo direito o que é isso, ok? E Uhum. provavelmente já tomaram contato com alguma expressão de inteligência artificial. Eu diria que, fazendo assim uma comparação, uma metáfora, que uma pessoa no início dos anos 1900, que passou a vida inteira andando nas ruas, vendo cavalos e charretes, de repente ela dá de cara com um automóvel, né? E aí ela deve ter se perguntado, cadê o cavalo que está fazendo Sim. esse negócio andar? Tá certo? Então é um pouco isso. A gente está entrando num mundo, né?
eu diria, um admirável mundo novo, cheio de coisas que a gente não está entendendo direito, mas que a gente já intui que muito provavelmente mudará e já está mudando a nossa vida. Com certeza, né? Essa semana, inclusive, estou com o celular aqui, que tem um aplicativo chamado Remini, né? Então, acho que o pessoal deve estar vendo também a onda que tá de você conseguir ver a sua versão, ver um filho, uma versão de filho seu, né? Com seus traços, ver você grávida, ver você de noiva. Então, assim, tudo isso é inteligência artificial, né? Que traz esse vislumbre de um futuro, ou de uma possibilidade de futuro, né? Isso. E de outros contextos que você nunca viveu também, né? Olha só, essa semana, confesso de público aqui, eu sempre desejei deixar meu cabelo crescer, com aquela cara de roqueiro, né? Só Uhum. que o meu cabelo, ele cresce assim, né? Ele cresce dos lados. Então, aí eu brinquei outro dia de pegar uma foto minha e me fazer lá com cabelos compridos. Saiu um efeito até legal. Aí eu pensei, poxa vida, né? Uma pena que eu não consigo deixar meu cabelo crescer, tá certo? Uhum. Então, isso, É vamos dizer assim, é um divertido uso, também, né? não é, Tem uma é um faceta barato, divertida. né? De repente você pode pegar um aplicativo desse e pensar assim, e se meu cabelo fosse loiro, como é que eu seria, né? Aí começa a brincar com essas coisas, né, Isadora? Só que tem um problema, né? A gente está ainda num uso que seria muito ingênuo. Agora eu vou te colocar um olhar assim de quem é professor, tá? Uhum. Eu adoro dar aulas. E a coisa que eu mais gosto é preparar os slides. Né? Para mim, é uma coisa assim, me faz bem, é um passatempo, me relaxa. Né? Enquanto o pessoal está lá Muito estressado, ativo. fala, isso, pega uma figurinha daqui, planeja um texto a colar e tal. Aí, claro, descobri recentemente que tem um site, né, que oferece uma inteligência artificial e você coloca um tema, por exemplo, você vai dar uma aula de psicologia aplicada, psicologia geral para uma turma e diz assim, eu gostaria de falar de uma forma sintética sobre a psicanálise em Freud. Tchum, sai Já aparece lá. em questão de segundos, né? Já saem os slides com as imagens todas prontas, né? Tudo. Você gasta menos de um minuto para fazer isso, um trabalho que duraria horas e horas e horas. Aham, sim. O Mário Quintana brincava dizendo que o homem, com certeza, é um animal preguiçoso, porque se não fosse, ele não teria inventado a roda, né? E E tantas parece que outras coisas, né? pois é, No intuito de facilitar a vida e que a gente acaba exatamente, inventando. né? Uhum. E aí, dentro até do que nós estávamos falando, né, desse contexto mais atual, que a gente está falando desse uso ingênuo da inteligência artificial, né? Deixa eu ver como que eu fico de cabelo grande, deixa eu ver como que eu fico vestida de noiva, né? Eu tô cheia de imagens aqui. Já vi como seria a Isadorinha, já tô cheia de imagens, né? Então, assim, é uma brincadeira, mas e quando a gente entra principalmente nesse cenário da finitude, como a última, né, propaganda lá da Volkswagen, que a gente até discutiu um pouco sobre ela, de você Uhum. utilizar a inteligência artificial para não só representar, mas é como se trouxesse ali aquela pessoa novamente à vida, com os trejeitos dela, com a imagem dela, né, com uma certa essência de quem ela era. Igual a propaganda da Elis Regina cantando com a filha, Maria Rita. Né? E esse uso, aí eu lembrei também de um episódio da série chamada Black Mirror, que tem um episódio que a mulher perde o esposo e através da inteligência artificial, ela começa conversando por chat com o que seria o marido dela, né? A inteligência artificial captou ali o jeito dele conversar, responder mensagens, a voz. Isso vai avançando ali até transformar numa imagem dele mesmo, né? Holográfica ali. Então, Uhum. qual é o limite, assim, dessa representação
disso trazer um certo benefício até para a vivência ali de um luto, no caso, e disso também representar um outro contexto, né? De possibilidade de adoecimento, de negação da morte, né? E Uhum. eu lancei no grupo do Vale Lutar, no grupo de enlutados aqui do Vale Lutar, um pouco dessa discussão que eu queria saber de quem vive o luto, né? Falei, e aí? Vocês acham que isso ajudaria, né? Você se sentiria à vontade dentro do seu processo? E as respostas foram bem dissonantes mesmo. Então, uns trouxeram, puxa, eu achei a propaganda muito legal, eu achei muito bonita, né? A possibilidade da filha cantar junto com a mãe, apesar de não ser a mãe, né, verdadeira em si, mas ela me parecia feliz naquela representação. Mas eu não sei se eu usaria para mim. Eu acho que para mim seria desconfortável. Ou eu acho que nesse momento eu não estou preparada. Ao mesmo tempo que eu acho bonito, né, que eu acho bacana a possibilidade, me dá também uma tristeza por saber que aquilo não é real. Então, Sim. sobre essas emoções em relação à inteligência artificial também que a gente quer conversar um pouco aqui hoje, né? Isso. E eu começo compartilhando, por exemplo, a minha experiência, né, que foi o mais próximo que eu cheguei disso até agora. Né? Eu peguei há algumas semanas uma fotografia da minha mãe, que já faleceu, ela morreu em 1986, né? E coloquei num site para fazer aquela história do movimento dos olhos, do rosto, mexer a boca e tal. E eu tive uma sensação muito ambígua, né? Um lado meu dizia que aquilo era uma coisa absolutamente estranha. A minha mãe tinha morrido fisicamente, né? E eu sentia. É engraçado, eu não consigo qualificar isso. Eu tenho que levar para uma terapia, né? Porque eu senti um desconforto como se eu estivesse fazendo algo errado, entende? E ao mesmo tempo, uma parte de mim se alegrava enormemente, porque aquela imagem que eu estava vendo no monitor do computador, eu só via em sonhos, né? Então eu pensei assim, puxa vida, né? E aí foi uma febre, né? Muita gente fazendo isso. Hoje isso diminuiu um pouco, mas volta e meia a gente encontra propagandas de softwares que brincam com isso, tá certo? Agora, olha só que interessante, você falou da questão da Elis Regina, né? O uso desse tipo de tecnologia nos coloca num patamar ético diferenciado, né? Então, por exemplo, antes de inventarem as técnicas de reprodução assistida, né, a possibilidade de implante de embriões, né, era só uma coisa teórica. De repente se criou a técnica e isso foi possível. Aí sim, né, a técnica criou novas possibilidades, como, por exemplo, alguém servir como mãe de aluguel, abrigar o embrião de uma outra pessoa no seu útero. Em algumas circunstâncias, a própria mãe da moça faz isso, né? Então, na verdade, a criança é expressão genética dos pais, mas ela também é filha da avó. Olha a confusão que isso provoca, né? Coisas que são absolutamente inesperadas. No caso da Elis Regina, eu tenho 60 anos, então eu posso começar a dizer que eu sou velho, né? Não, não tem nenhum problema de lidar com isso. E eu vivi um pouco aquela época, né? E a música do Belchior, como os nossos pais, não é naquele contexto tão bonito como está na propaganda, com a Elis. Gente, se vocês forem no YouTube procurar vídeos da Elis cantando aquela música, ela chora. Ela expressa aquilo com um sofrimento intenso. Então isso já tem um problema, né? A própria música e a letra não é para celebrar um encontro de mãe e filha, né? Mas é uma crítica velada à ditadura militar na época, que tinha que ser de uma forma cifrada. Se a censura descobrisse a intenção do autor, cortava a música, tá certo? Então o contexto é diferente. E outra questão, primeiro, manipulação do contexto. Segundo, a imagem, né? Tem gente que já entrou, inclusive, com uma representação no CONAR, que é o órgão que fiscaliza a publicidade no Brasil, para questionar o uso da imagem da Elis Regina, tá certo? Que aparece lá sorrindo. Eu não sei como é que a Maria Rita é o nome da filha dela, né?
Uhum. Ela deve ter provavelmente achado fantástico a propaganda e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que ela deve ter passado um pouco pelo processo que as pessoas enlutadas te expressaram, né? Que é essa sensação Pois meio é, né? esquisita de estranhamento e dissonância. Porque ao mesmo tempo você sabe que não é real, né? E um outro ponto que eu me lembrei agora, inclusive, não sei se caberia, aí você iria me ajudar nessa. Tá certo. Inclusive, acho que, inclusive de algumas aulas mesmo que eu já assisti, suas, sobre. Claro que ali diretamente não é uma mercantilização da morte, mas ainda assim me parece que porque é para vender carro. A propaganda é para isso, né? Como se fosse capaz até de trazer alguém da morte para a vida, né? Olha só o que esse carro faz, né? É capaz de fazer isso, né? E de uma forma feliz, de um contexto que não era tão feliz, igual você mesmo disse em relação à música, que representa um contexto totalmente diferente do que a propaganda traz, né? E aí Hum. me veio essa ligação agora, também dessa mercantilização, né? De usar a morte como uma forma de afetos, né? De afetar, de atingir, de comover, de gerar uma emoção ali, só que não necessariamente para uma reflexão de finitude, de qualidade de vida, mas voltado para o capitalismo, né? Para a venda, para o lucro. Até porque a publicidade, o marketing, de uma forma geral, principalmente quando ele quer que a gente consuma, né, consuma produtos, ele maneja afetos, né? Ele tenta brincar com as nossas emoções, né? Brincar no bom e no mau sentido, inclusive, né? Tem muito aí no sentido de manejo, de manipulação de subjetividades. E talvez a situação mais complicada nisso tudo, junto com a problemática da venda, vem a problemática de manipulação ideológica, né, que a gente está vendo nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Tem uma expressão que eu acho que todo mundo já deve saber, que é deepfake. Né? Então, é você produzir vídeos com a característica de uma pessoa de uma forma absolutamente naturalizada, a tal ponto que você acredita que, de fato, aquela pessoa que está ali conversa com você e expressa uma ideia, tá certo? Uhum. Imagine, a Elis Regina foi tirada do túmulo, entre aspas, para vender carro, tá Uhum. certo? Aí Sim. imagine, né, você começar a retirar do túmulo, por exemplo, outras pessoas para vender outros produtos e Uhum. pessoas com forte sentido ideológico, eu estou falando de política mesmo, né? Então, de repente, você traz um Uhum. político famoso, né? Que está lá de novo fazendo discursos, né? A possibilidade que isso coloca, Isadora, é um negócio doido, tá certo? É um negócio assim que mexe com Demais. tudo na nossa vida. E olha só, daqui a uns. Eu não sou profeta, não, eu só estou brincando de especular. Mas Uhum. provavelmente daqui a um ano, quem estivesse assistindo uma live da gente ia falar assim: mas será que é o Erasmo e a Isadora mesmo que estão aí? Ou eles nesse É uma momento estão assistindo inteligência, né? televisão, curtindo IA. Netflix e colocaram lá imagens geradas por inteligência artificial para usar o tempo para outra coisa? Sim, nossa, imagina. E também tudo que é novo, né, gera um estranhamento. Você falando da questão dos carros, né? Dessa mudança de cavalos para carros. Tudo que é novo traz esse estranhamento também. É muito dialético o entendimento, né? Ao mesmo tempo que, puxa, uma mudança é algo que vai vir para melhorar. Olha só o quanto a inteligência artificial pode facilitar a nossa vida, fazer slides em segundos, Sim. né? Mas ao mesmo tempo, o que isso pode prejudicar, né? A gente até falou qual seria o limite, qual é a linha tênue ali entre o que vai trazer de benefícios, de melhorias, socialmente falando, e o que não vai, né? Não vai ser tão bom assim. E sabe qual é o problema, Isadora? É muito difícil esse tipo de avaliação, né? Uhum. Os historiadores dizem só dá para avaliar um processo histórico pós-festum, né? Depois que o banquete aconteceu. Durante o banquete fica meio complicado, né? Ter bola de cristal para
prever algumas coisas. A gente pode olhar o passado. Então, um exemplo, antes do cinema ter som, o cinema sempre precisou de sonoridade, só que não era pela fala dos atores, né? Então, os grandes cinemas tinham verdadeiras orquestras tocando enquanto o filme mudo estava passando, né? Então, você ia desde o cinema sofisticado, com uma orquestra enorme, até um cinema mais simples, com alguém tocando um pianinho. Bom, quando inventaram o filme sonoro, em 2 anos, toda essa galera perdeu o trabalho. E não era pouca gente, não. Tá certo? Então, um filme legal que aborda isso de um ponto de vista mais romântico, sem essa dramaticidade, é, por exemplo, Eu Cantando na Chuva, né, que é um musical famoso com Gene Kelly e Debbie Reynolds, falando dessa dificuldade que os atores tinham de sair para o cinema mudo e começar a falar. Muita gente tinha voz bonita e outras pessoas tinham a voz esganiçada, a voz que não dava conta de atrair o público, aquela dissonância do físico com a voz, tá certo? Então, muita gente sofreu com essa transformação. Tá? Normalmente, quando uma tecnologia ela começa a se implantar, ela muda as relações de trabalho e muda também as relações sociais. Né? Então, é uma transformação que é sistêmica. O que eu acho que está acontecendo agora, diferente de outras épocas, e isso me assusta, não sei se porque eu já me rotulo como velho, né? Normalmente tem o estereótipo das pessoas mais velhas, que elas gostam que o tempo passe mais devagar, né? Que o olhar sobre o mundo seja uma coisa mais contemplativa e tal. Eu posso dizer que quase a minha vida toda eu fui assim, né? Não esperei chegar aos 60 anos para ser dessa forma. Qual é o problema hoje em dia? Sim. O problema é que essas transformações, elas não são de 1 ou 2 anos ou 3 anos para frente, elas podem ser de uma semana para outra. Às vezes no mesmo dia, No né? mesmo É dia. muito rápido, muito rápido. Você Né? mal conheceu uma tecnologia, uma rede, igual a questão da rede social, que agora tem a nova, né? Esqueci até o nome que é acoplada aqui no Instagram. Esqueci o nome dela. Mas que imita o Twitter, né? Então, assim, toda hora surge uma coisa nova. A gente não dá conta de acompanhar, né? Essas mudanças também. Então, mas olha só, vamos falar do que nós dois fazemos, né? Você é terapeuta, psicoterapeuta, né? Praticamente grande parte do seu tempo é atendendo pessoas. Eu sou, a maior parte do tempo, professor, esporadicamente atendendo pessoas, tá? Olha só, já imaginou que os nossos lugares poderão ser substituídos por inteligências artificiais? Que terrível. Como que a Não gente vai é ruim pensar nisso? sobreviver? Então, por exemplo, eu tava antes da gente começar a live, né, vasculhando aí as notícias mais recentes sobre isso, eu fiquei sabendo de uma empresa na Índia que trabalha com telemarketing, né? O gestor da empresa demitiu 90% das pessoas porque ele conseguiu implantar no sistema de telemarketing uma inteligência artificial que substituiu todo mundo que fazia essa função. E de uma maneira mais competente. Ela é capaz de ouvir o que a pessoa fala, age com naturalidade, como se fosse um ser humano, e apresenta as soluções viáveis para o problema que o cliente traz. Então, uma semana a galera foi trabalhar, depois foi para casa, passar o final de semana. Quando voltou, cadê o trabalho? Não, agora quem está no teu lugar é uma inteligência artificial. Então, aí a gente está vendo o aspecto que eu considero assim, mais negativo. Né? Porque você imagina isso acontecendo em efeito cascata, em várias áreas de trabalho. Né? Então, esse é o efeito negativo, tá certo? E ele é palpável. Né? Muita gente que, inclusive, inventou, né, abriu a caixa de Pandora, né? Tem essa percepção de que eles criaram um monstrinho, né? Que não dá para ser controlado. Tipo aquele filme antigo, Gremlins, né? Você não pode dar água para o bichinho. Ele é muito fofinho enquanto você não dá água para ele. Depois que você dá água, o bicho se reproduz e vira um monstro. Tá certo? Esse é um lado ruim, né? Das mudanças súbitas, tá certo? E rápidas. Tomás de Aquino dizia que o mal não está na faca, né? Mas do uso que fazemos dela. Né? E aí que é o problema. Né? Eu
acho que a inteligência artificial pode ser usada, por exemplo, para entreter uma criança com algo que seja capaz de contar histórias de uma forma maravilhosa, né? Entretanto, essa mesma tecnologia pode criar uma situação onde, lá no futuro, a gente imagine que uma criança possa ser criada por uma inteligência que não seja os próprios pais. Eu estou aqui botando a cabeça para viver os pesadelos. Sim, tem um filme, lembrei, tem um filme chamado Mãe, se eu não me Isso. engano. Né? Não lembro, eu sou péssima para lembrar o nome de atores, mas tem um filme chamado Mãe, que está na Netflix, inclusive, que conta, é uma história que a menina ela é criada por uma inteligência artificial. Ela sozinha numa nave, né, num mundo ali futurista e tudo mais, e é justamente algo ali que orienta tudo, né? Esse vínculo, essa relação. E depois desanda tudo no filme, né? Claro. Sem ter mais spoilers, mas é uma perspectiva aí para a realidade. A inteligência artificial se proporia a ser uma super nani perfeita, né? Ela é capaz de dar conta de todas as soluções, imprevistos e assumir um papel que não é necessariamente humano, mas se expressa como tal, né? Então, eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já tive algumas. Eu afetivo livros, né? E às vezes, né? Juro para vocês que eu estou bem, né? Mas eu às vezes converso com eles, tá certo? Eles ainda não me responderam no sentido prático, concreto, né? Mas simbolicamente o tempo todo, tá certo? É como se algumas leituras muito especiais na minha vida funcionassem como um oráculo, né? Olha, puxa vida, os poetas assumem um pouco esse espaço, né? Eu diria quase 2/3 desse espaço, né? Imagine, por exemplo, que no futuro eu possa comprar um livro. Hoje eu já afetivo o livro. Hoje eu trato simbolicamente o livro como se fosse uma inteligência, um ser, né? No futuro eu posso comprar uma inteligência que se comporte como Mário Quintana. Imagina. Né? E com base no O estilo próprio do Mário Mário Quintana, Quintana lendo para você. né? E no estilo do Quintana, produza novos poemas. Ah, você não gosta tanto de Quintana? Gosta do Drummond? A mesma coisa. Né? Ah, você prefere Fernando Pessoa? Não tem problema, vai ter para todo gosto. E aí sim entra a estratégia de mercado. Né? Por quê? Porque o capitalismo ele só se desenvolve na medida em que ele possa gerar necessidades que precisam ser supridas. Né? Então, primeiro, ele supre o que já tem, mas ele vai criar novas. Né? Então, imagine a possibilidade, né, disso frutificar. Né? Nossa, enorme. E pensando nesse contexto todo, né? Não sei se sou eu, talvez com algum pensamento mais catastrófico no momento, mas pensando nessa onda, né? De possibilidade de pessoas que perdem emprego, né? E do dinheiro ali, do capital que se concentra mais ainda, né? Numa minoria ali que detém, né? Esse poder todo. Então, como será, né, esse futuro? Como que fica tudo isso, assim? E até no modo ali de produção de trabalho, o que as pessoas vão perdendo dessa linha de, de produção do que ela faz, né? Do produto do seu trabalho também. Por exemplo, o exemplo que você trouxe dos slides, né? Que você vai fazer, né? Você está em atividade ali, você está trabalhando, né? O seu cérebro, as suas funções psicológicas, você está interligando afeto, memória, atenção. Você pesquisa a imagem, não é uma imagem aleatória, você vai pesquisar de acordo com o sentido que tem na aula que você vai dar. Tudo isso aqui está se movimentando, né? A partir do momento que você joga para uma inteligência artificial, óbvio que facilita a vida e óbvio que você vai precisar pensar para mandar um comando mais certeiro para ela fazer aquilo que você quer,
mas alguns processos importantes deixam de acontecer, né? Desse ponto de vista de você trabalhar essa ligação entre a sua atenção no que você faz, o seu afeto ligado ao que você escolhe, né? E o que aquela mensagem que você construiu faz você sentir e, consequentemente, o que você vai passar para o outro, né? Então, essa onda, assim, de mudanças dessa realidade, né, da nossa realidade junto com a tecnologia, vão mudando também, consequentemente, né, nossa forma de processar as informações, nossa forma de sentir, nossa forma de pensar, né? Isadora, se os nossos corpos precisam se exercitar, porque em grande parte a nossa vida ficou sedentária, ou ela facilita o sedentarismo, né? Uhum. Então, antes não existia o controle remoto, você estava lá no sofá, você tinha que se levantar para ficar mudando o canal de televisão, voltava. Então, tudo parece ir nessa direção, né? De tornar a gente meio passivo em relação ao manuseio dos nossos corpos. Obviamente que isso faz mal à saúde e as pessoas começam, né, a fazer exercício e tal. Pois é, será que, por analogia, a gente não poderia dizer a mesma coisa do nosso cérebro? Vamos parar um pouquinho para pensar. Está demonstrado, por exemplo, que uma das formas para a gente conseguir prevenir ou adiar o processo de demência, por exemplo, é você manter a tua cabeça funcionando, né? Então, um idoso que começa a ir num geriatra se queixando de falhas de memória, ele vai prescrever medicamento e palavra cruzada, né? Então, aquela coisa de você, né, manter as suas sinapses em atividade. Eu fico me perguntando, né? Não, já pensou? Ah, eu deixo o mundo inteiro funcionar a minha revelia e assim eu vou ter tempo de ler Guerra e Paz do Tolstói, que está aqui encostado na estante me esperando há alguns anos e eu não tenho coragem de enfrentar o livrão, tá certo? Mas será que eu vou fazer isso mesmo, né? Então eu fico pensando nos mais jovens, né? Nas pessoas que estão chegando nesse mundo agora, né? Que tipo de ética de vida, né, isso gera, né? A ética de que tudo fará, todos ou tudo fará as coisas por mim. Já imaginou? A gente criaria assim, uma espécie de institucionalização de uma indolência mantida pela tecnologia. Por isso que tem muita gente pensando de uma forma catastrófica, né? Que a gente vai ser dominado por isso tudo, né? Porque a gente não vai conseguir daqui a alguns anos ter capacidade de responder a essa passividade, né? Sabe qual é o meu medo maior como professor agora? Que os meus alunos comecem a gerar trabalhos, né, por inteligência artificial. E isso é possível. Verdade, né? E nem sempre Né? a gente consegue saber, consultar, né, a veracidade daquilo. Eu vou voltar a ser um professor estilo antigo, eu vou aplicar a prova, né, de preferência oral. Né? Sim. Porque o negócio é a tá forma. feio. Olha só, professor, tem um comentário aqui que eu achei interessante. Ai, peraí, que eu perdi. Cadê? A gente falando da questão do trabalho. Ai, perdi, mas peraí que eu vou achar. A gente falando sobre a questão do trabalho, e teve uma pessoa que colocou aqui que geram-se novas formas, novas necessidades de trabalho. Achei. Cria-se novos trabalhos necessários. É da Adriana Pereira. Em menor escala e profissionais mais especializados para cuidar de software, engenharia da máquina, e muda muito a interação social. Completamente. Perfeito. Né? Vai mudando também as profissões, né? E aí, quais seriam essas mudanças? Muda a profissão, né? Mas o que eu acho assim meio complicado é como é que a gente vai domar esse touro brabo, né? Porque a impressão que a gente tem é essa: esse bicho é muito forte e ninguém consegue montá-lo, né? Essas transformações, normalmente as grandes transformações são assim, elas acontecem por mais que a gente queira ter
uma postura conservadora do tipo, não, vamos deixar isso acontecer, acontece. Então, a única saída que se tem é tentar domar o touro, né? Tentar, de alguma forma... A União Europeia está fazendo isso já, eles estão estudando um conjunto de normas, regras, para tentar controlar, né, o uso dessas inteligências. Porque o pessoal já começou a intuir, se nós hoje vivemos um problema de desemprego, esse problema vai se tornar além da nossa capacidade de fazer gestão de crise social, né? Exatamente. Ah, professor, o senhor só está dizendo coisa ruim. Não, eu já disse coisas boas, né? Quer dizer, é muito bacana as possibilidades que isso coloca no campo da estética, algo que vai muito além da propaganda da Elis Regina, né? Mas o problema é que a gente não sabe os impactos que isso provoca. Por exemplo, eu vi outro dia um artigo falando de uma normativa que eu acho que veio da Organização Mundial da Saúde. Não tenho certeza, depois eu vou checar isso. Que diz que recomenda que crianças só usem celulares a partir dos 4 anos de idade. Por quê? Porque está se intuindo que o uso excessivo do celular, que hoje é pior que chupeta, né? A criança começa a chorar, pai dá celular. Já nasce com o dedinho assim, ó. Isso, né? Mas isso causa problemas de ordem cognitiva. Quiçá lá no futuro, né? O quanto essa interação diferenciada pode causar novas expressões de formas de neurose, por exemplo. Aí a gente volta, né, para aquilo que a gente estava discutindo no início, né? Será que criar a possibilidade de que alguém que está enlutado converse com uma representação muito fidedigna, né, da pessoa que morreu, isso produzirá mais ou menos malefícios? Mais benefícios do que malefícios? Mais malefícios do que benefícios? Já parou para pensar nisso, Isadora? Já parei para pensar nisso bastante, mas não consigo chegar no consenso ainda, né? Eu fico pensando assim, que precisaria ser algo muito bem orientado e cuidado, né? De preferência para um profissional mesmo, que trabalhe com luto. Assim como a gente faz dentro do processo de psicoterapia, né? De orientação, de encorajar formas de conexão, né? Formas de você manter esse vínculo com quem foi perdido, só que agora de um jeito mais simbólico. De escrever cartas, de você incluir na sua oração, no seu momento ali, no seu ritual espiritual, religioso, de você montar uma playlist com as músicas em comum, com as músicas que vocês ouviam. Mas isso não serve para todo mundo. Não. Né? Isso precisa ser entendido dentro de cada história. Eu acredito que, da mesma forma, o uso da tecnologia, da inteligência artificial, né? Então, fulana, faz sentido para você a gente fazer isso, né? Às vezes, trabalhar uma culpa excessiva, que talvez queira expressar, falar diretamente com essa pessoa, pode ser que seja benéfico, que ajude, né? Mas eu acredito que isso precisa ser muito bem cuidado, orientado, ser muito bem encaixado dentro de cada história. Isso. E o desafio é esse que você está expressando agora, é manter a integridade do nosso olhar clínico mesmo, né? E de perceber que aquilo que serve para alguém não pode ser tóxico, né? Pode ser destrutivo para outra pessoa. Mas isso nos coloca um desafio, né? Porque essas tecnologias vão fazendo com que, se por um lado a gente fica mais passivo, por outro a gente fica mais ativo. O streaming é um exemplo disso, né? Netflix, HBO e por aí vai. Cada vez menos pessoas estão se submetendo ao ritmo da televisão aberta. A audiência dos telejornais, das novelas, está tudo caindo. Por quê? Porque as pessoas encontraram uma nova forma de lidar com o divertimento em casa. Assistindo. Imagine, quando eu era adolescente, eu assistia o seriado e ficava lá morrendo de ansiedade para saber como é que ia ser o próximo episódio. Agora a gente faz maratona, né? Quer dizer, assiste um monte de uma vez, tá certo? Então, eu fico só, de novo, né? Pensando assim, como se a gente estivesse num filme de ficção científica.
Já pensou se as pessoas tiverem livre acesso à possibilidade de comprar a sua mãe, o seu pai, o seu avô, como uma expressão de inteligência artificial? Manda lá 10 horas de imagem, de vídeo, escaneia cartas, manda os e-mails. Em pouco tempo, você vai ter uma representação da pessoa querida conversando à revelia da gente. Não fomos nós que prescrevemos isso com base naquilo que o cliente trouxe, né? Naquilo que a gente pode intuir da estrutura psíquica dele. Mas alguém que possa ter essa livre iniciativa, né? Ou então alguém descobre que a inteligência artificial que conversa todo dia é mais gentil e acolhedora que a namorada ou o namorado. E coloca em crise o Nossa, relacionamento afetivo, né? realmente. Mas, ó, vou confessar algo que eu fiz esses dias. Ah. O uso da tecnologia para mediar conflitos no relacionamento. Uhum. Mas foi numa brincadeira, né? Assim, eu dei uma opinião e meu namorado deu outra. Eu falei, vamos perguntar para o chat GPT. Aí, Ai, que babado. né, expliquei a situação. Aí o chat GPT respondeu bem bonitinho, assim. Qual que era a situação específica? Eu não lembro agora, mas era uma coisa bem boba, assim, do dia a dia. E aí ele até falou assim que não tinha como direcionar quem estava certo, quem estava errado, que tinha que avaliar o contexto de vida e não sei o quê. Deu uma explicação assim. Então, imagina, se você poder comprar, né, como forma de realmente ter, né, um pouco mais dessa pessoa, assim. E sabe algo que me ocorreu também agora, com toda essa discussão? Esse senso de controle, né? Sim. Cada dia mais essa busca de algum controle. Então, eu vou escolher o canal que eu vou assistir, o filme que eu vou assistir, eu não vou esperar, né? Mas a televisão com a sua programação, eu vou acessar o que eu quiser, né? E também dentro desse dessas inúmeras possibilidades que a gente tem de redes sociais, de conversas, do que está acessível ou não, né? Me veio muito essa questão do controle, dessa busca pelo controle das contingências, né? Das questões do mundo, mas ao mesmo tempo a perda ou a dificuldade, né, de controle do próprio corpo, né, do próprio desenvolvimento, assim, de como esse externo vai afetar esse interno. É Black Mirror, né? É A Black dificuldade de Mirror. você controlar a tua mente em muitas situações. Você deve ter já visto aí o lançamento do óculos da Apple, né? Que permite você ter uma... É como se o mundo se transformasse numa tela, onde você vai... super interessante, né? E já está sendo vendido, né? Então, o mundo se transforma numa tela e você vai manipulando a tua realidade em volta a partir daquilo que o óculos vai te mostrando, né? Aí, quando eu vi a propaganda disso, as primeiras discussões, eu pensei assim, nossa, eles estão inventando agora uma oniria consciente, né? É como se a gente começasse a ter a capacidade de sonhar acordado. Aí, benefício. Pessoas que são dependentes químicas poderiam, em tese, ter o barato que a droga produz sem injetar qualquer substância no corpo. Legal. Previsão pessimista. Vamos criar uma nova forma de alienação, né? Onde as pessoas ficam completamente... Não é que aí seria uma droga de base cognitiva sem cheirar, fumar ou injetar nada. Entendeu? Então é isso, não dá para prever, né? Isso que eu acho fascinante. Eu me sinto um cara na esquina lá do Teatro Municipal do Rio de Janeiro vendo o automóvel pela primeira vez em 1900 e pouco, né? Aquele olhar estupefato, né? E lamento já ter 60 anos. Eu queria agora ter bem menos para acompanhar, né? Se isso vai nos levar ao apocalipse ou ao paraíso, né? As cenas dos próximos Cenas capítulos, dos né? próximos E aí, capítulos. por que não, né? Eu acredito mais nessa visão mesmo, né? Dialética das coisas em que elas coexistem. Então, Isso. talvez dá para
para ser o céu e o inferno Ao ao mesmo mesmo tempo. tempo. Quem sabe um purgatório mais agradável. Sim, sim, concordo. Mas, Então, vamos ver como vai caminhar isso. mas Isadora, o papo está uma delícia. A gente poderia ficar aqui muito tempo, né? Eu acho que Nossa, essa conversa rende bastante, né? Porque não tem como escapar. Atinge a todos nós, atinge o nosso trabalho, atinge os papéis individuais e sociais que a gente está exercendo o tempo todo, né? Os afetos, as emoções e tal. Mas o Instagram é mal educado, porque daqui a pouco ele nos expulsa, né? Se a ele gente nos não terminar corta. antes dele, né? Uhum. Então eu queria muito agradecer a você estar aqui hoje. Acho que é a segunda live que a gente faz, né? Que Isso, venham muitas, com a gente batendo um papo legal com aqui. certeza. Quero agradecer também, né? Foi muito bom, sempre muito bom esses encontros. A gente sai cheia, né, de reflexões, de possibilidades. Agradecer o pessoal também que assistiu, que participou, algumas mensagens, né, que deixaram. E que sirva também para vocês refletirem aí, né, dentro dos seus processos de vida, não só de luto, né, de perda, mas de vida mesmo, de existência, né, em como que a nossa realidade nos afeta e como afeta. E aí, só para finalizar o meu raciocínio em relação a essa procura que você havia falado de estarmos cada vez mais passivos, eu lembrei de uma professora de anatomia que eu tive na graduação, que ela era muito engraçada e ela falava que tudo que o corpo quer é o coma. Que do ponto de vista natural, o corpo não quer esforço, ele quer só ficar lá, né, em coma e tudo agindo por ele. E aí ela chamava essa atenção para muitas vezes a gente precisar ter ações antinaturais. Inclusive isso, né, colocaria a gente a evoluir. Então, se você for esperar a motivação para fazer atividade física, se você precisa se movimentar, né, estar em atividade, mesmo com a tecnologia fazendo muita coisa por nós hoje em dia. Mas tem coisas que só você pode fazer por você, só eu posso fazer por mim, né? Exatamente. Moral da história: caminhe, faça exercício, mas ao mesmo tempo, se você precisa desenhar, não entregue tudo isso para uma máquina. Aprenda também, né? Quer dizer, é isso. A gente não pode, Exatamente. né, abrir mão das nossas capacidades e delegar tudo isso para uma inteligência que continuará sendo, eu espero, muito artificial. Uhum, Né? isso mesmo. Obrigada, Opa, professor, por esse eu que encontro. agradeço. Um abraço Um afetuoso, minha abraço. querida. Um Um abraço para abraço. todos que assistiram a gente. Tchau, Tudo de bom. tchau. Tchau.